Juízes, capítulo 16, a partir do versículo 19 até o versículo 31. Juízes, capítulo 16, do versículo 19 até o final do capítulo 16, versículo 31. Você achou na Bíblia, livro de Juízes, capítulo 16, versículo 19 ao 31, diz assim: Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela, e tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e virava um moinho no cárcere. E o cabelo de sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu deus Dagom, e para se alegrarem, e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra e o que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes o coração, disseram: Mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual se os divertia, quando o fizeram estar em pé entre as colunas. Disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Deixa-me para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns 3.000 homens e mulheres que olhavam enquanto Sansão os divertia. Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e dá-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas no meio, em que se sustinha a casa, e fez forçar sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda em outra, e disse: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara em sua vida. Então seus irmãos desceram em toda a casa de seu pai, tomaram-no, subiram com ele e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai. Julgou ele Israel 20 anos. Amém. Nosso Deus, mais uma vez estamos diante da palavra do Senhor. Precioso momento que temos de ouvir a Tua voz, Pai. Há muito que o Espírito Santo deseja falar ao nosso coração, e nós precisamos da Tua palavra, Pai. Queremos ouvir a voz do Espírito Santo essa noite, falando ao nosso coração, trazendo direção, como um alerta para as nossas vidas, Pai. Que a Tua palavra possa ecoar no nosso coração de maneira a transformar a nossa vida, mudar as nossas decisões, mudar o rumo do nosso caminho, Senhor. Só a Tua palavra pode fazer isso. Fala conosco, precisamos ouvir Tua voz. E eu te peço, ó Deus, me usa como um instrumento nas Tuas mãos. Com a unção do Espírito Santo, debaixo do poder de Deus, eu possa ministrar Tua palavra, para que ela venha tocar em todos nós, venha quebrar as barreiras de entendimento, Senhor, a oposição, a resistência à Tua voz, caia por terra essa noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, este é o final da história de Sansão, que muita gente conhece, talvez, não sei se todos pela Bíblia, mas pelo menos pelas histórias infantis, não é? Que desde pequeno
muitas vezes ouvimos a respeito desse homem forte, que fez muitas coisas, não é? Realizou muitas coisas. Mas aqui, o texto bíblico que nos conta a sua história, está nos contando o final da sua vida. Como terminaram os dias desse homem de Deus, não é? E algumas coisas importantes ficam aqui de lições para nós. Ele começa o texto aqui no versículo 19, que nós lemos, dizendo que Dalila fez Sansão dormir nos joelhos dela. Olhando assim, parece uma cena bonita, não é? Romântica. Dalila sentada ali com Sansão nos seus joelhos, dormindo confortavelmente, nana neném, né? Está ali Sansão dormindo nos seus joelhos. E aí eu pergunto, amado, sinceramente, quem aqui não gosta de um cafuné? Será que tem alguém aqui que não gosta de um cafuné? Bota a mão em você, sai fora. Né? Será que tem alguém? Pode ser até que tenha, né? Tem cada gente esquisita, né? Mas normalmente todo mundo gosta de um carinho. Todo mundo gosta de um cafuné. Todo mundo gosta de um colinho. Quem não gosta, né? Um colinho. Principalmente quando você está acabrunhado, meio triste, meio para baixo. Tudo que a gente quer, às vezes, é um colinho, né? Depois da vida adulta, temos saudade do colinho da mamãe, né? Temos saudade do momento em que bastava recorrer a alguém que nos acolhia, que fazia ninar, né? Que fazia um carinho e dizia, passou. Mas a gente cresceu, né? Não tem muito mais colinho para a gente agora. Mas a verdade é que a gente gosta disso ainda até hoje. E, apesar de ser bom receber um carinho, receber um colinho, um cafuné, às vezes é perigoso, queridos. Esse exemplo de Sansão nos mostra como uma coisa boa pode se tornar numa coisa perigosa. É excelente receber um cafuné. É excelente receber um colinho. Mas às vezes não é disso que a gente está precisando, né? E isso se torna bastante perigoso. No caso de Sansão, o exemplo mostra aí a própria história, fala por si só. Porque a vida de Sansão, que vai nos servir de exemplo aqui, vai abrir os nossos olhos para algumas realidades como esta. Primeiro, perigo de receber um cafuné da pessoa errada, no momento errado, né? E às vezes a gente, com isso, expõe a nossa fraqueza. E ao invés de nos fortalecer, nos enfraquecemos ainda mais. E foi exatamente o que aconteceu com Sansão. E a vida de Sansão é um exemplo bem interessante, como tantos outros que tem na Bíblia. Homem de Deus. Ninguém tenha dúvida de que Sansão era um homem de Deus. Basta você ler a sua história. Ele, como tantos outros que foram levantados por Deus, foram ungidos pelo Senhor, mas por causa das escolhas, das opções que fizeram ao longo da sua vida, sofreram as consequências dessas escolhas. Porque assim a palavra de Deus nos fala, queridos. O que o homem semear, ele colherá. Nós colhemos resultado das escolhas que fazemos. Mas isso não nega o início da vida desse homem, que ele era de fato um homem de Deus e tinha sobre ele o poder e a unção do Senhor. Mas apesar disso, ele termina como terminou e a história aqui nos mostrou. Então, muitos de nós podemos nos enquadrar na vida de Sansão, porque eu creio, essa noite, eu estou falando aqui, pelo menos para a maioria, homens e mulheres de Deus. Você é de Deus? Então é contigo que eu estou falando. É um homem, é uma mulher de Deus. É um homem e uma mulher que se converteu. É um homem e uma mulher que foram ungidos pelo Senhor. Somos nós. Então é para nós que esse texto se aplica. Porque nesse caso, nos tornamos iguais a Sansão. Porque a unção do Senhor também está sobre nós. O chamado, a escolha, a eleição de Deus também se aplica a nós que somos cristãos. E pelo Senhor fomos chamados, escolhidos, né? E salvos. Então, isso tudo que eu vou dizer se aplica a nós. E olhando para o início da vida de Sansão, a gente vê um início maravilhoso. A gente vê um início próspero, de muita coisa boa. Por quê? Sansão, ele nasce na época em que Israel está sendo governado por juízes.
por isso o livro de Juízes, onde está essa história. Os juízes são pessoas eminentes no meio do povo que tinham o encargo de servir como juízes realmente para a nação, para governo, para orientação dos problemas que apareciam. E ao longo da história, Deus levantou nesse período, antes de se tornar um reino, alguns juízes que se sucederam no comando do seu povo. E Sansão é um desses. A história diz que ele foi o 14º juiz de Israel. E, como texto final aqui que a gente leu, no último versículo, versículo 31, diz: ele julgou a Israel quantos anos? 20 anos. Por 20 anos ele exerceu essa autoridade, por 20 anos foi, vamos dizer assim, o seu mandato, né? Por 20 anos ele exerceu essa função de líder no meio daquele povo. Foi um instrumento nas mãos de Deus. Foi usado por Deus por 20 anos para cumprir o seu papel como um juiz levantado pelo Senhor. E assim foi a sua vida durante esses 20 anos. E na maior parte desse tempo, na grande parte desses 20 anos, na sua maioria, ele foi um homem vitorioso. Foi um homem que foi considerado como imbatível. Ninguém podia superar Sansão. Além de ter a unção, o poder, a posição de juiz, também Deus deu a ele uma força sobrenatural que lhe trazia também respeito e consideração até da parte dos inimigos. Então, Sansão era um homem imbatível. Era um homem forte, vigoroso, que não tinha, vamos dizer, nenhuma fraqueza. Nada podia deter Sansão. E a história vai mostrar, se você ler o livro de Juízes, você vai ver em vários episódios da vida dele, que essa força se manifestava no seu dia a dia, no seu cotidiano. A sua fama aumentava por causa dela, porque nada podia deter Sansão. Um exemplo, Juízes capítulo 14, vamos ler? Versículo 5 e versículo 6. Diz assim, Juízes 14, versos 5 e 6. Desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, bramando, lhe saiu ao encontro. Então, olha o detalhe, o Espírito, com letra maiúscula, do Senhor, de tal maneira se apossou dele, que ele o rasgou como quem rasga um cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Você viu o que Sansão fez aqui? Ele estava indo para um lugar, para uma cidade, quando passou pelas vinhas, um leão novo, cheio de força, cheio de vigor, e investiu contra ele. E ele sem arma nenhuma na mão. A Bíblia diz então que ele pega aquele leão e rasga aquele leão. Ah, Sansão era forte, seus músculos. Você já viu os desenhos animados de Sansão? Já viu? Bota aquele Sansãozão, né? Aquele He-Man, né? Cheio de músculo, cheio de... Mas, se você for olhar direitinho para o texto, qual foi o motivo dele ter vencido esse leão novo? É a sua força? Não. O Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você vira um Sansão. Sabia disso? Você fraquinho, magrinho, baixinho, do jeito que for. Se o Espírito do Senhor se apossar de você dessa maneira, você também vira um Sansão. E isso acontecia com ele porque ele era um instrumento nas mãos de Deus. E diz o texto bíblico que ele pega aquele leão e rasga como quem rasga um cabrito. Eu não sei como é que rasga um cabrito. Já não deve ser fácil rasgar um cabrito, né? Agora, rasgar um leão é pior do que rasgar um cabrito. Mas é isso que o texto diz. E ninguém ficou sabendo, ele não contou para o seu pai nem para sua mãe o que ele fez. Né? Ele não queria publicidade, por mais que isso depois se espalhou, a sua fama. Mas o que ele tinha era algo de Deus. Era um relacionamento com Deus que o abençoava, que fazia dele um instrumento de poder nas mãos do Senhor. E foi exatamente isso que ele fez. Um outro exemplo, Juízes 16 agora, capítulo 16, versículo 3, diz assim: porém Sansão esteve deitado até a meia-noite, então se levantou,
e pegou as folhas da porta da cidade com suas ombreiras e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros e levou-as para cima até o cimo do monte que olha para o Hebrom. Você já viu aquelas cidades que tem um portal? Uma porta grande, a porta da cidade, não é a porta da casa. É a porta da cidade, aquela de madeira grande, de ferrolhos, né, de trancas de ferro. Ele pega aquilo tudo, arranca com as mãos, bota em cima da cabeça e ainda sobe uma montanha correndo. Esse é Sansão, cheio de poder, cheio de força, cheio de vigor. Tudo isso dado por Deus, não era natural dele, era dom de Deus sobre a vida dele. E é isso que a Bíblia diz a respeito. Entre tantas outras coisas, se você for ler, muitas coisas que a gente poderia citar aqui. Forte, ungido, abençoado. Mas o texto final que a gente leu diz que ele foi detido pela sua própria fraqueza. O forte tinha uma fraqueza. E aí eu queria conversar contigo sobre isso. Nós somos fortes, porque Deus é conosco. Nós somos fortes, porque nós somos ungidos pelo Senhor. Mas todos nós temos uma fraqueza. Todo forte tem a sua fraqueza. Engana-se quem pensa que é impenetrável, que é imbatível. O que precisamos é aprender a lidar com as nossas fraquezas. Todos nós temos uma fraqueza, amado. Nunca deixe o diabo te enganar dizendo que você é tão forte que você não tem fraqueza nenhuma. A própria Bíblia diz que quem pensa estar de pé, cuide para que não caia, porque todos nós temos uma fraqueza. E foi exatamente a fraqueza de Sansão que o fez ser derrotado. Foi pela sua fraqueza que ele foi detido. E é o que tem acontecido com muitos de nós, Sansão do Senhor, como somos, ungidos do Senhor. Pelas nossas fraquezas, o diabo tem nos derrubado, tem nos aprisionado, tem cegado os nossos olhos, tem nos inutilizado. É isso que tem acontecido com muitos que estamos na igreja, somos crentes do Senhor, somos ungidos por Deus, fortes no Senhor, mas pelas fraquezas temos sido derrotados de maneira tremenda, e é isso que tem acontecido. A gente tem muitas vitórias lutando com o diabo, a gente remove montanhas pela nossa fé, mas de repente entregamos os pontos num momento de fraqueza que todos nós certamente possuímos. Leia comigo Gálatas capítulo 5. Vamos ler o texto em Gálatas capítulo 5, versículo número 7. Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 7. Paulo diz assim aos Gálatas: vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? É o que acontece. Corremos bem, estamos indo bem, mas de repente, por uma fraqueza, não obedecemos à verdade. Por uma fraqueza, colocamos tudo a perder, apesar de correr bem, apesar de começar bem, mas infelizmente não acabamos bem. Semana passada falei aqui na igreja sobre pessoas que começaram bem e não acabaram bem, não é? E é isso que aconteceu com Sansão, e é isso que tem acontecido, e a Bíblia tem nos alertado: vocês estão indo bem, e quem vai impedir vocês de obedecer à verdade? Continuem obedecendo à verdade, para que sejam vocês fortalecidos e nada possa derrotar vocês. Continuem na verdade. É o alerta que o Senhor está nos dando através da vida de Sansão. Vamos olhar agora para a história de Sansão e vamos entender como caiu esse valente de Deus, como caiu esse homem ungido, como que isso se processou na vida dele. Isso não foi de um dia para o outro. Não foi assim: acordei hoje, vai cair. Não, não foi. Isso foi um processo. Foi um processo que foi minando a sua força através da sua fraqueza. A sua fraqueza foi se exaltando acima da sua força, até que ela tomou a sua vida como um todo. Foi assim que aconteceu com Sansão. Por quê? O que Sansão quis, em primeiro lugar, foi satisfazer os seus desejos. Esse foi o princípio da queda de Sansão. Se a gente olhar direitinho para a Bíblia, vai ver que esse é o princípio da queda da humanidade, né? Satisfazer o próprio desejo. O que Satanás ofereceu a Adão
E Eva foi a satisfação pessoal. O fruto era bonito, parecia gostoso, e ao comer ainda receberiam uma bênção maravilhosa de se tornarem como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então o pecado foi motivado pela satisfação pessoal. E o que Sansão desejou? Ele desejou e ele queria que seu desejo fosse satisfeito. Ele desejou se casar com aquela mulher, que não era uma mulher que Deus levantou para ele. E aí começa um problema, né? Eu várias vezes falo isso aqui na igreja, mas normalmente não adianta, mas eu continuo falando. Entendeu? Porque parece que o tempo vai passando e a gente vai querendo subverter algumas doutrinas bíblicas. A modernidade, né, vai começando a querer fazer a gente fazer um tipo de vista grossa, né, para a palavra de Deus. Então a gente começa a aceitar que um crente namore um não crente, que um crente se case com um não crente. A gente começa a dizer, depois Deus mexe os pauzinhos e dá certo, né? É isso que a gente começa a querer forçar. Mas isso nunca aconteceu e nunca acontecerá. Porque isso é um princípio da palavra de Deus e como todo princípio ele é eterno. Deus não muda de ideia. Nós mudamos de ideia, mas Deus não muda de ideia. Desde o início foi assim com Israel. Os israelitas eram proibidos de se relacionar como matrimônio com qualquer outro que não fosse do povo de Israel. E na Bíblia, no Novo Testamento, os cristãos também o são pela palavra de Deus, ministrada pelo apóstolo Paulo. O jugo desigual. Que comunhão há entre a luz e as trevas? Nenhuma. Mas tem um monte de casos que deu certo. Problema. Tua vida é uma loteria? Então joga e arrisca você. Tomara que perca. Entendeu? Porque a nossa vida não pode ser uma loteria. Nossa vida é nas mãos de Deus, seguindo os princípios de Deus que nos garantem a vitória, que nos garantem a força e o poder. O problema de Sansão começou exatamente aí, quando ele desejou uma mulher com a qual não poderia jamais ter um relacionamento. E olha, não foi por falta de conselho, não foi por falta de ouvir pregação. É a mesma coisa que eu vejo isso. Eu prego aqui há 15 anos, e volta e meia tem um crentinho da igreja, até sai da igreja, né? Cadê o fulano? Assumiu porque juntou com um ciclano, está lá não sei aonde. Eu canso de ver isso aqui. Canso de ver isso aqui. O diabo só ceifando, né? A gente fazendo um trabalho danado para levantar a pessoa, o diabo derruba num ramo de saia. Como foi com Sansão. Assim aconteceu com ele. Por quê? Ele ouviu conselhos. Sua família, seus pais, seus amigos, todos falaram com ele. Sansão, não faça isso. Sansão, tem tanta mulher bonita aqui em Israel, Sansão. Quero dizer para você, tem muita mulher bonita crente. Tem muito homem crente bonito. Não diga, não me pergunte onde estão, mas tem. Procure o que você acha. Tá bom? Procure o que você acha. Mas está difícil, está faltando, então fique sozinho. É melhor ficar sozinho do que mal acompanhado. É melhor ficar sozinho que casar com o diabo. Você prefere casar com o diabo para não ficar sozinho? Então casa com o diabo, deixa o diabo te levar. Deixa a vida me levar, a vida leva eu, levar o diabo. Né? Não é assim que você quer? Então vai. Posso fazer nada, eu só posso aconselhar. Mas no fim quem escolhe é você. Quem escolhe somos nós. Tentaram de tudo com Sansão, falaram com Sansão de tudo que é jeito. Sansão, tanta mulher bonita em Israel, não adianta, eu só gosto dela. Não adianta, mas eu só tenho olhos para ela. E ele repetia isso o tempo todo. E aí, meu amado, quando alguém põe uma coisa na cabeça, ser humano é cabeça dura. Mas é de Deus, não importa, mas é cabeça dura. É cabeça dura. E botou o troço na cabeça e não tinha quem tirasse isso da cabeça de Sansão. E aí, por causa disso, termina do jeito que terminou. A gente começa a ler o texto na cena em que Sansão está com a cabecinha dele nos joelhos de Dalila, a mulher maravilhosa com a qual ele quis ficar. Né? E assim, daí ao final, foi só uma questão de tempo, tudo aquilo aconteceu e a Bíblia mostra para a gente. E aí? Como é que isso tem acontecido hoje? Como eu disse, é sempre pela nossa fraqueza. A fraqueza de Sansão era essa mulher. Era esse desejo desenfreado para uma mulher que ele sabia que não podia ter. Essa era a fraqueza de Sansão. Mas qual é a nossa fraqueza? Todos nós temos fraqueza. E cada um terá que lidar com a sua própria fraqueza.
E nesse contexto, Satanás, o inimigo maior da nossa vida, ele tenta de todos os momentos, todo o seu empenho também, nos derrotar. E para nos derrotar, ele fará o que for possível e o impossível. Primeiro porque a Bíblia diz que ele se transforma, ele se traveste em anjo de luz. Satanás é o grande travesti da história. Ele se traveste de anjo de luz, não é? Para quê? Para enganar. Olha, eu nunca vi uma foto de Dalila, mas Dalila devia ser uma mulher, hein? Pensa bem, devia ser uma tchutchuca, né? O que você acha? Dalila devia ser uma coisa de louco, né? Claro, só que era o diabo, era o anjo de luz, era o travesti, né? Que veio para enganar, que veio para ludibriar, que veio para domar os teus olhos de uma maneira que você tira os olhos das coisas boas e coloca os olhos onde não presta. Foi isso que ela fez. Ela foi um instrumento usado por Satanás. E hoje Satanás tem feito a mesma coisa. Veja, Satanás, a Bíblia diz, veio roubar, matar e destruir, não é isso? Isso é o final do que ele vai fazer. Mas para roubar, para matar e para destruir, se for preciso, ele faz carinho primeiro. Você entende? Não, ele só vem com a faca, com a espada. Não! Se no final ele quer matar, ele quer roubar e quer destruir, o que ele vai fazer para conseguir chegar lá? Ele sabe o que fazer. Muitas vezes vai com carinho. Para alguns de nós somos tão fortes como Sansão, que se ele vier no braço, ele sabe que ele perde. No braço, com Sansão, ele perderia. Ele manda o leão, Sansão mata o leão. Ele manda não sei quantos filisteus, Sansão mata os filisteus. Então no braço, Satanás não ganha Sansão. No braço, talvez ele não ganhe muito de nós. Mas no carinho, no carinho ele ganha. No colinho, né? No cafuné ele consegue ganhar. E é isso que o diabo tem feito com muitos de nós. Ele tem feito carinho para nos fazer tropeçar. Assim como Dalila, lá no versículo 19. Vamos ler de novo? Está escrito assim, no versículo 19 do capítulo 16. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos dela. Tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça e passou ela a subjugá-lo e retirou-se dele a sua força. Veja, ela faz ele dormir. Ela inventou a cantiga de Ninar. Dorme, Sansão, que a cuca vem pegar. Né? E lá, fazendo carinho naqueles cabelos lindos de Sansão. E ele ali, ronronando, igual um gatinho. Né? Você imagina a cena? Dorme, Sansão, dó meu coração. Né? E lá vai ele, dormindo, até que ele pega no sono. Que cena linda e romântica. Sansão, um homem lindo, Dalila, uma mulher maravilhosa. Que coisa, que pôster. E ela fazendo ele dormir no seu colinho. Era o diabo. E ele não percebeu. Foi mimado até dormir. Amado, Satanás está sempre pronto a te mimar. Por isso que eu estou sempre pronto a te dar uma bolacha. Eu não quero ser Satanás na sua vida. Então nunca espere um mimo da minha parte, tá bom? Espere respeito, educação. Agora, mimo, se você esperar, está roubado comigo. Meus filhos também sabem que de mim não esperam isso. Né? Está me olhando lá atrás. Esperou mimo de mim, está roubado. Agora, uma boa bolacha eu consigo dar. Entendeu? Porque Satanás é que gosta de mimar. E o problema é que nós gostamos de ser mimados. Aí é o que diz o ditado, junta a fome com a vontade de comer. Satanás gosta de mimar, você gosta de ser mimado, está prontinho para ser enganado. Irmãos, olha, se eu soubesse mimar as pessoas, essa igreja já estaria estourando por aí, gente. A gente já estaria com a Catedral Mundial da Fé aqui, assim. O templo seria ali no pavilhão de São Cristóvão. Se eu soubesse mimar as pessoas e quisesse fazer isso, nosso templo estava ali no pavilhão. Mas não vale a pena, eu não sou o diabo, nem quero ser. Mas o diabo gosta de enganar as pessoas. Como ele gosta. E aí, mimado até dormir, ele dorme e perde toda a sua unção
e a sua força. O nome Dalila é um nome sugestivo, né? O significado, a maioria dos nomes bíblicos tem um significado. Dalila significa delicada. Dalila significa sensual. Delicada, sensual. Meio que sinônimo, né? É a sensualidade em pessoa, é uma serpente. É o diabo vestido de mulher. O diabo se veste de mulher. O diabo se veste de homem. O diabo é o travesti da história, como eu te falei aqui. Isso num exemplo de conotação sexual. Mas o diabo também se veste de outras formas. Ele pode ser um poder, ele pode ser uma chefia no seu trabalho, ele pode ser um carro do ano, ele pode ser alguma coisa que roube o seu coração e que te faça se sentir bastante confortável. Não é? Assim ele se traveste querendo te enganar. Como Dalila, sensual e delicada, tenta te enredar. E um homem como Sansão, tão forte, tão poderoso, por uma mulher tão delicada. Veja, o contraste é muito grande. Eu imagino que Dalila do lado de Sansão fosse uma formiguinha. Né? E já viu que normalmente é assim, né? Homem grande gosta de mulher pequena gosta de homem grande. Os opostos se atraem, né? Não tem esse ditado aí? Normalmente acontece isso, né? São aquele homem, Dalila pequenininha, mais delicadinha, ele todo grosso, todo estúpido, ela toda mimosinha, né? Mas foi ela que arrebentou com ele todinho. Ela destruiu esse cara. Então, primeira lição que fica aqui para a gente, querido, quero dizer para você, quem avisa amigo é, não tem esse ditado? Eu quero ser seu amigo, quero te avisar. Cuidado com quem passa a mão no teu cabelo. Primeira lição para você. Mesmo que você seja careca. Cuidado com quem passa a mão nos teus cabelos. Cuidado com quem te faz cafuné. Cuidado com quem te mima. Isso serve para os filhos também. Papai que mima o filhinho não está educando, está deseducando, está colaborando para a derrota do seu filho. Então, filhinho, quando você vê papai mimando para você, fala assim, papai, me educa, pelo amor de Deus, me dá uma bolacha que eu estou precisando. É que os filhos não fazem isso, né? Mas deveria ser assim. Então, cuidado. Porque os piores ataques, eles são disfarçados. Quando o inimigo não se disfarça, você logo o vê chegar. Você logo fica em estado de alerta, porque você percebe a movimentação do inimigo. Mas os ataques mais efetivos, que rompem as maiores fortalezas, são aqueles que ninguém percebe. O grande ataque ficou conhecido como cavalo de Troia. Você já viu a história do cavalo de Troia? Ninguém percebeu. Poxa, um cavalo bonito daquele. Vamos, deixa entrar, entra aí, que maravilha. Olha o presente que nos deram. Mas dentro do cavalo tinha o quê, gente? Um exército, né? E entrou nas fortalezas, rompeu, passou as muralhas. Então, esse é o grande problema. Os piores ataques são disfarçados. Não são aqueles evidentes. Os evidentes a gente sabe e já repreende logo. Mas o problema são aqueles que a gente não percebe. E se você olhar para a história, tem muitos exemplos. Jesus foi traído com um beijo. Lembra da história? Judas, aquilo é simbólico, mas tem um significado enorme. Ele diz, é aquele a quem eu beijar. Ele chega lá e dá um beijo em Jesus. Não é assim que acontece? Dalila é o carinho, dormir, nananeném, e assim vai. Satanás se veste de anjo de luz, como eu disse aqui, para enganar, ele se torna bonito. O cabra mais feio do mundo é o diabo, mas ele fica lindo quando ele se traveste com o objetivo de enganar. E para enganar, veja só, para enganar ele nunca critica. Ele sempre nos sabe fazer dormir. E para isso ele sempre acaricia o nosso ego. A melhor maneira de alguém nos enganar é nos elogiando. Essa é a melhor maneira. É o carinho no ego. Quem quer enganar não critica. Quem quer enganar não fala nada contrário, só fala direitinho, né? Esse é o propósito. E é isso que Satanás tem feito, isso que nós temos visto ao longo da história. E o fim dessa história? O fim dessa história a gente já viu. Sansão termina careca. É ou não é? Seus cabelos são rapados. Ele termina sem a sua força, sem os seus cabelos,
E, na verdade, a força de Sansão não estava nos cabelos. Essa história está mal interpretada. Quando ele mata o leão, por que ele mata o leão? O Espírito Santo se apossou dele. Não são os cabelos. Porque com cabelo ou sem cabelo, magro ou baixo, não importa. Se o Espírito Santo está, você é forte. O cabelo é um símbolo só. É o símbolo espiritual. Sansão ficou careca espiritualmente. E é o que tem acontecido com muitos de nós. Temos ficado carecas espirituais. Embora ainda tenhamos os nossos cabelos, ainda tenhamos o nosso vigor, mas a nossa força já se foi há muito tempo, porque o Espírito Santo já não habita mais, já não se mostra presente, já não toma a nossa vida da maneira que tomava antes. A unção já se foi. E esse é o problema de Sansão. A unção foi embora, queridos. Então, ele perde os cabelos espirituais. E o pior de tudo é que ele não percebe. E é exatamente o que acontece com a gente quando entramos nesse processo de perder os cabelos espirituais. Ficamos carecas sem perceber. Quando você menos espera, já está careca. Cuidado, tem alguns carecas aqui esta noite, né? Eu tenho que ter cuidado com as minhas palavras. Como é que foi no início da sua calvície? Calvície é hereditário, não tem jeito. Mas no início saem uns cabelinhos assim, né? Vem uns chumaços, você olha na pia e tal. Você percebe os sinais. E aí você olha para o seu pai, para o seu avô, o que você vê? Careca. Aí você sabe, já era, vou ficar careca. Não tem jeito, não é assim? Mas você vai percebendo isso ao longo do tempo. Só que essa carequice espiritual, ela é diferente. Você não percebe que os cabelos estão caindo. Você não percebe que está indo embora a unção. Você não percebe que o Espírito já não está mais contigo. Isso vai acontecendo e você não vai percebendo. É assim com Sansão. Ele tanto faz como tanto faz, que chega e vai ficar com aquela mulher que ele não podia ficar. E aí esse é um processo. O Espírito já vai se afastando dele, ele já vai se enfraquecendo. E aí culmina nessa noite em que ele está dormindo ali com Dalila. E ele fica calvo, sem perceber, perde as suas forças, perde tudo. E aí o texto, voltando ao texto, versículo 20, traz a parte mais triste dessa história, amados. Essa é a parte mais triste. Ela, quando corta os seus cabelos, né? Na verdade ela chama os homens que cortam o cabelo, e ele perde a sua força. O versículo 20 diz: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei, porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Veja, o texto não diz, ele não sabia ainda que estava sem cabelo. Não foi o cabelo que ele perdeu o Senhor. Ele perdeu o Espírito Santo, entende? Não foi o cabelo que ele perdeu o poder de Deus. E aí, quando ele é despertado, veja, para dormir, é nananeném, com carinho. Agora, para acordar, acorda, miserável, não é assim? Acorda, Sansão! Os filisteus vêm contra ti. Mas você já foi acordado assim? Deu um pulo, assim, a pessoa dá um berro, joga uma água. Deve ser horrível isso, né? Mas foi assim que ele foi acordado. Para dormir, é nananeném. Agora, para acordar, é no bolacha, no tapa, né? Acorda, Sansão, que os filisteus vêm contra ti. Ele levanta: deixa comigo, ainda irei, mais uma vez, como antes. Mas ele não sabia. Ele não sabia que já não tinha mais o Espírito Santo. É essa a parte mais triste da história. Porque você pensa que tem e não tem. Você pensa que está forte e não está. Você pensa que está com poder e não está mais. É o auto-engano. É o engano de si mesmo. E essa é a parte triste. Porque Sansão acorda pensando que tudo é como antes. Mas depois ele vai ver a realidade. Ele não tem mais a força que fazia ele matar leão, a força que fazia ele tirar a porta do lugar, já não está mais com ele, porque o Senhor já não está mais com ele. E aí ele vai enfrentar essa realidade. Não é agora como antes. Agora já é tarde demais, a força foi, acabou, você não tem mais Deus. Deus se ausentou de você. Você é ungido do Senhor, que dizia que estava com Deus, agora não está mais. Que dizia que Deus é por mim, agora não é mais. Que confiava nesse poder, agora não tem mais. Essa é a parte triste da história. E aí a gente tenta até reagir, mas a gente não é mais como antes.
A gente não tem mais o mesmo vigor, não tem mais a mesma força, não tem mais a mesma condição. E o pior, estamos presos. Ele tenta reagir e imediatamente é cercado, algemado, e imediatamente seus olhos são vazados. Ele perde agora a visão, que na verdade ele já não tinha. A visão espiritual ele já tinha perdido muito tempo, desde o dia que olhou para Dalila. Mas agora ele perde a visão física também. Não é? Tudo isso se sucede na sua vida e ele começa agora como preso e como cego. Por quem? Pelos filisteus, que representam o quê? O mundo. Não o povo de Deus, mas o povo do mundo, os filisteus, o povo mundano. Foi esse povo mundano que prendeu e que matou e que cegou Sansão, matou espiritualmente. Foi o povo mundano, foi o mundo que o cercou. Ele é cercado pelo mundo, porque ele foi buscar o mundo. Ele foi se casar no mundo. E lá no mundo ele recebeu o que os seus atos mereciam. Então ele fica cego pelas coisas do mundo. Fica preso pelas coisas do mundo. E aí, como cego, aí complicou mais ainda. E agora ele não tem nem como se defender. Se você não está enxergando, você não sabe nem de onde vem o soco. Né? Assim está Sansão nesse momento. E, amados, olhando para a igreja, tem muita gente na igreja que deixou de enxergar. Já não consegue mais ver Deus agir, já não consegue mais ver o poder de Deus, já não consegue mais sentir o calor do Espírito Santo, o fogo do Espírito, já não está mais enxergando os propósitos de Deus na sua vida, já está completamente cego como está Sansão. E nesta situação já não consegue enxergar mais saída, porque perdeu a visão da chamada, da vocação, das promessas de Deus. Se você pensar comigo, o que Deus planejou para Sansão? Deus planejou para Sansão um fim muito diferente. O fim de Sansão teria que ser como o seu início. Começou bem e com Deus é assim, começa bem, termina melhor. Não termina pior. A gente vai crescendo, a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais. O plano de Deus para a sua vida é que você melhore a cada dia. O plano de Deus para a nossa vida é esse. Então, o início foi bom, o final tinha que ser muito melhor. Ele tinha que terminar muito melhor os seus dias. Mas ele termina dessa maneira trágica, porque ele entra num momento de descendência que se transforma num abismo, e desse abismo ele não sai mais. Porque ele foi cego pelas coisas do mundo. Ele perdeu a visão. E aí, amados, quando nós ficamos assim, como Sansão, nesse processo que vai se sucedendo, a gente começa a agir da mesma forma. A pessoa que está assim, qualquer coisa é motivo para ela desistir, para ela abandonar, para ela encolher as mãos, para ela se esconder, recuar, porque ela já não enxerga mais nada ao seu redor. Ela já não sente mais a presença de Deus, já não sente mais o poder do Espírito Santo. Aí ela tende a se transformar em vítima. Não é assim que a gente faz? A gente tende a ser vítima. Ah, ó vida, ó azar, olha o que aconteceu comigo, olha só, o que Deus fez comigo? Não, Deus não fez nada com Sansão. Foi Sansão que fez isso a si mesmo. O que Deus fez com Sansão foi abençoá-lo. Foi dar poder a ele, foi ungí-lo, foi escolhê-lo para uma tarefa tão nobre de julgar o seu povo. Foi isso que Deus fez por Sansão. O que Deus fez por nós foi nos eleger, foi nos salvar, perdoar os nossos pecados, nos tirar das trevas, nos trazer para a luz. Deus só faz coisas boas. A gente é que estraga tudo. A gente é que bota tudo a perder pela escolha que a gente faz, pelo caminho que a gente decide tomar, pelo caminho no qual a gente decide andar. E agora está ali Sansão, o grande Sansão, o guerreiro Sansão, que não servia mais para guerrear. Não ganhava nem uma mosca agora. Antes matava um leão, agora não mata nem um gato. Sansão está lá, cego, e a Bíblia diz que colocam Sansão para empurrar um moinho, para virar bicho, fazer trabalho de animal. Sansão agora não é mais gente. O mundo é assim, o mundo transforma a gente em animal. Deus nos tira da morte e traz para a vida. Deus tira a gente do chão e nos levanta. Mas o mundo nos trata igual animal. E foi assim que Sansão foi tratado. Ele é colocado para empurrar um moinho, preso por cadeia. Veja versículo 21.
Então os filisteus pegaram nele, lhe vazaram os olhos e fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze e viravam um moinho no cárcere, humilhado pelo inimigo. Ele não só é derrotado, como ele é humilhado. Ele vira agora um bicho. Ele passa a virar um boi, um cavalo. É esse o trabalho que estão dando para ele. Virar e empurrar aquele moinho, virar aquela pedra. Era o trabalho que Sansão estava fazendo agora. E ele vira motivo de escárnio, de gozação, de piada para todo mundo, para todos os inimigos. Assim é quando acontece conosco. Quando um crente cai, quando um crente perde a unção do Senhor, perde a direção de Deus, perde a visão espiritual, perde a força, normalmente é porque ele se associou ao mundo. E o mesmo mundo que o atraiu é o mundo que o envergonha e humilha. O mesmo mundo que o buscou é o mundo que o afunda. E ele se torna motivo de chacota para todo mundo. E aí, uma vez ali permanece. Não tem mais força para sair. E é o que aconteceu. E se acontecer com a gente a mesma coisa, o mesmo princípio vai se aplicar. O mundo vai sempre se alegrar. Veja o versículo 23, diz: então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu Deus Dagom, para se alegrarem, e diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos Sansão, nosso inimigo. Vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra e que multiplicava os nossos mortos. Alegrando-se-lhes do coração, disseram: mandai vir Sansão, para que nos divirta. Trouxeram Sansão do cárcere, o qual os divertia, quando fizeram estar em pé entre as colunas. Ele virou motivo de diversão. O mundo se alegra quando a gente cai. O mundo se alegra quando um crente dá mau testemunho. O mundo se alegra e festeja e ri e debocha da gente. Está vendo? Olha lá. Falava tanto de Jesus, agora lá, olha lá como é que está ele, olha como é que está ela. O mundo se alegra com a nossa derrota. Nos tornamos os palhaços do mundo. Porque é interessante, porque quando um crente cai, ele se torna igual ao mundo. Mas o mundo o ridiculariza. Mas não ridiculariza a si mesmo. Porque o que o crente está fazendo é a mesma coisa, todo mundo faz no mundo. O crente que cai faz a mesma coisa que eles, mas eles acusam o crente, não acusam a si mesmo. É ou não é? E riem, e debocham, e escarnecem, e nós nos tornamos o bobo da corte. O palhaço de todos assim se tornou Sansão. Ele é levado para o meio da festa, e o povo louvava, gritava: glória a Deus, Dagom! É o que eles diziam. Dagom nos entregou Sansão. Olha lá, vem Sansão, e ele vinha amarrado, careca, cego dos 2 olhos, ridículo estava Sansão. Assim, a Bíblia narra como foi o final da história de Sansão. Mas a história não termina aí. Sabe por que a história não termina aí? Só por um motivo. Porque Deus é fiel. Eu queria ler contigo o texto em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Para que você creia na palavra de Deus. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 13. Diz assim: se somos infiéis, ele permanece como? Fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. De quem Paulo está falando? De Deus. Ele diz: mesmo que eu seja infiel, Deus é sempre fiel. Não há infidelidade da parte de Deus, porque Deus não muda. Deus é o mesmo, sempre foi e sempre será até o final. Jamais muda, permanece sempre fiel. Eu mudo, você muda, Sansão muda, mas Deus não muda. Ele permanece fiel. Eu e você podemos até ser infiéis, mas Deus permanece fiel. Isso não é uma desculpa para sermos infiéis, mas é da natureza de Deus ser fiel, falar e cumprir, e não voltar atrás na sua palavra. E o que aconteceu foi isso, queridos. Veja o versículo 22 do texto que a gente leu lá no início. Diz assim: o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Como eu disse a você, não foi o cabelo. Não era o cabelo que dava poder a Sansão. O cabelo era um símbolo.
E simbolicamente o texto está dizendo, depois que ele vai para o cárcere, empurrar um moinho com os olhos vazados, sem que ninguém percebesse, o cabelo começa a crescer de novo. A unção começa a voltar um pouquinho. Por quê? Porque Deus é fiel. O Deus que faz a promessa é o que cumpre a promessa. Essa palavra se aplica a crentes, não a desviados. Primeiro, porque desviados não existem. Ou são crentes ou não são crentes. Ou se converteram ou não se converteram, de fato. Mas o crente verdadeiro, ainda que caia, o Senhor o levanta. A Bíblia diz, o Senhor firma os passos do homem bom. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o levanta pela mão. Então, do momento que Sansão cai, Deus já está providenciando o seu erguer de novo. Porque Deus é fiel. Deus permanece fiel. De maneira nenhuma isso é um estímulo para que eu venha a ser infiel. Ou você quer passar pelo que Sansão passou? Você quer ficar careca e cego? Só porque Deus é fiel e no fim vai livrar você e você vai ser salvo? Não, de maneira nenhuma. Porque ficar careca e cego dói demais. Perder tudo dói demais. Mas ainda que isso aconteça, o que o texto diz para mim é que Deus é fiel. Os filisteus é que agora ficaram cegos, irmãos. Porque os cabelos começaram a crescer, mas ninguém percebeu. Ninguém notou. Ninguém atentou para isso. Estava tão divertido o caçoar de Sansão, né? Estava tão divertido aquela gozação toda. Chamam Sansão, bota Sansão na nossa festa. Mas agora são eles que ficam cegos. Versículo 22 diz que o cabelo voltou a crescer e eles simplesmente ignoraram. Ignoraram que Deus já estava agindo. Deus age, porque Deus é fiel. E Deus tem propósitos que são maiores do que os nossos propósitos. Deus tem visão que é maior do que a nossa visão, amados. Deus já estava agindo e ninguém estava percebendo. Deus já estava fazendo o seu cabelo crescer e ninguém notou. Os filisteus agora que ficaram cegos. Porque na verdade os filisteus sempre foram cegos. O mundo sempre é cego, o mundo não enxerga nada. Não há nada no mundo que possa nos atrair, porque o mundo está perdido, o mundo jaz no maligno, a Bíblia diz, amados. Então por isso que você não deve casar com uma pessoa do mundo, porque o mundo jaz em trevas. E se você se misturar com as trevas, que grandes trevas serão na sua vida. E é isso que a Bíblia está dizendo para nós. Mais uma vez, mais uma oportunidade Deus está nos dando. Deus quer fazer o seu cabelo crescer de novo. Se por acaso é contigo que Deus está falando essa noite. Na mesma hora que você cai, Deus já está te pensando em levantar. Veja, o homem pecou lá no Éden, mas Deus já tinha providenciado o plano de salvação, Jesus. Já tinha sido providenciado lá no Éden, irmãos. Porque Deus é fiel. Embora o homem seja infiel, Deus permanece fiel. Deus está querendo fazer crescer cabelo de novo em você. Não é profecia para os carecas, não, por favor. Deus quer fazer cabelos espirituais crescerem de novo na sua vida. Deus quer te dar utilidade novamente. Deus ainda tem unção para derramar sobre você. Amém? Deus ainda tem unção para colocar sobre a tua cabeça, irmão. Porque Deus é fiel. Mas o mundo não vê, porque o mundo é cego e eles não perceberam o que estava acontecendo. E Deus estava devolvendo a Sansão o seu poder. E ainda deu a ele uma chance. Porque ele chega diante daquelas pilastras e diz à pessoa que está carregando, me deixa apalpar as pilastras. E ele coloca as mãos. E ninguém viu. Todo mundo rindo. Sansão, olha lá, segurando as pilastras. Mas o cabelo estava crescendo. A força estava voltando. E ainda uma vez mais, ele faz uma oração a Deus. E ainda uma vez mais, ele leva um pedido ao Senhor e diz, Senhor, por mais uma vez, dá aquela força de novo para mim. Por mais uma vez. E o que Deus faz? Deus dá a força. Se você pedir, Deus restaura. Se você pedir, a unção volta. Se você se colocar nas mãos de Deus, a unção ainda está disponível para você. Deus é o mesmo, Ele não muda e não mudará. E ainda te dará uma chance de novamente derrotar os teus inimigos. Mesmo que você hoje esteja envergonhado, mesmo que você hoje esteja caído, abandonado, escrachado, Deus ainda te dá uma chance de vencer mais uma vez. E assim Ele fez com Sansão.
Por isso eu quero trazer esse texto como exemplo para nós. Primeiro, para que ninguém perca a unção. Para que ninguém deixe de lado o dom que Deus derramou sobre sua vida. Para que a gente tenha cuidado com isso. O dom é um presente, concorda, nós? Todos nós que temos dom, recebemos de Deus um presente. Agora, cuida do presente que você recebeu. Cuida do teu dom. Deus deu um dom a você e você tem que cuidar dele. Você não pode perder o seu dom. Deus deu isso a você. Você não pode cair. Você tem que ficar firme. Mas, se por acaso aconteceu, se já aconteceu, se está para acontecer, ainda há esperança para você. A unção ainda pode voltar, porque Deus permanece o mesmo. Embora você tenha mudado, Deus não mudou 1 milímetro, irmãos. Embora você tenha se transformado, Deus não, Deus continua o mesmo. Prontinho para fazer muita coisa na sua vida, devolver a força, devolver o poder, ainda te dar uma chance de ser usado e ser um instrumento nas mãos de Deus. Então olha agora para a tua Dalila. Eu não sei qual é a tua Dalila. Olha agora para a tua Dalila. Para isso que tem tentado tirar você da presença de Deus. Para essa coisa mundana que tem tentado afastar a tua vida do Senhor. Seja qual for o problema, seja uma tentação, seja um problema de doença, no casamento, na vida financeira, qualquer área em que você esteja enfraquecido, olhe agora para isso e clame ao Senhor como clamou Sansão. Senhor, ainda mais uma vez, restaura a minha força agora, restaura a minha unção agora, para que eu possa mais uma vez vencer esse inimigo. Você pode até saber que o que você está passando é consequência do teu pecado. Porque quando nós somos cristãos, a gente sabe. Não precisa ninguém me dizer, não, você sabe. Você sabe que essa luta é porque você errou e pecou. Então, o que você tem que fazer? Clamar ainda mais. Nós louvamos aqui, posso clamar. Você pode clamar, sabia? Pode clamar mais uma vez. E mais uma vez o Senhor te dará o poder necessário para vencer o teu inimigo, para botar abaixo as colunas que estão atrapalhando a sua vida e fazer com que você vença mais uma vez. Busque ao Senhor, clame ao Senhor, renove os seus votos na presença de Deus e receba todo o poder de volta. Versículo 28 do texto diz assim: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força só esta vez, Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. E o seu clamor foi atendido e o poder voltou. E ele, pelo menos naquela vez, foi novamente o Sansão que todo mundo conheceu. Infelizmente, foi a última vez. Mas a sua história pode ser diferente. Você pode clamar, Deus pode restaurar e você voltar exatamente a ser o que antes e talvez até melhor. Se Sansão não tivesse morrido aqui, eu creio que Sansão seria uma pessoa melhor. Concorda comigo? Pela experiência que ele teve, ele seria uma pessoa melhor. Mas ele morreu. Mas você ainda está vivo. Você ainda pode clamar por uma restauração da tua vida espiritual, por uma restauração do poder de Deus na tua vida. E é esse clamor que eu quero fazer contigo essa noite. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Em nome de Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Louvamos ao Senhor. Pai amado, pode ser que hajam pessoas aqui, Senhor, que tenham perdido a força espiritual, que tenham perdido a unção do Senhor, ou que estejam, quem sabe, em vias de perdê-la, porque o mundo tem atraído, porque as coisas do mundo têm virado a cabeça, ou por tantos afastamentos, tantas coisas que nos distanciam do Senhor. O Senhor essa noite quer restaurar a unção sobre a sua vida. O Senhor essa noite quer mudar a tua história, quer mudar a tua vida para onde você levou. Ele quer fazer você voltar. Se é com você que Deus falou essa noite, vem aqui fazer essa oração comigo. Eu quero orar pela sua restauração. Eu quero orar pela restauração da tua vida espiritual. Há mais alguém? Vem aqui à frente. Não tenha vergonha, não. Vergonha é continuar cego empurrando moinho. Isso é que é vergonhoso. Agora, voltar, renovar,
receber de Deus a unção. Deus está falando com você. Eu sei que tem mais gente aqui. Vem aqui à frente. Venha entregar ao Senhor sua vida espiritual. Venha pedir ao Senhor: Deus, me restaura. Restaura, eu quero ser como antes. Eu quero de novo a tua unção, eu quero a tua força. A força com a qual eu vencia tantos obstáculos, tantos inimigos. Agora eu não tenho mais, agora eu tenho sido derrotado. Agora eu tenho perdido algumas coisas. Deus quer restaurar a tua força, meu amado. Fala com Deus agora. Pede ao Senhor: Senhor, restaura. Restaura a minha visão espiritual, Senhor. Restaura a minha vida espiritual. Restaura a minha força. Eu preciso da tua unção para vencer o inimigo, para vencer o mundo, para vencer as atrações, os desejos do meu coração. Há mais alguém? Vem aqui à frente. Se Deus falou com você, não tenha vergonha. Deus quer transformar essa situação agora. Fala com Deus agora. Pai, quero te pedir pelos irmãos que aqui estão, Senhor. O Senhor conhece a vida de cada um deles. O Senhor sabe os motivos e as razões que os trouxeram até aqui essa noite. O Senhor sabe as lutas, as dificuldades. O Senhor sabe da derrota que cada um sofreu ou está sofrendo. O Senhor sabe também do poder e da unção que o Senhor deseja dar a cada um deles. E eu te peço agora, Pai, renova essa unção sobre os teus filhos. Renova esse poder, o poder do Espírito Santo, o poder que faz a gente vencer o leão. Renova sobre eles, Senhor. Enche do Espírito Santo, Pai, de maneira que eles possam vencer o leão se chegar ao lado deles. Vencer o inimigo das almas. Vencer, Pai, todas as circunstâncias adversas. Mas restaurados pelo Senhor, com seus olhos curados para enxergar novamente aquilo que é de Deus e o que não é, com discernimento para não se deixar enganar pelas dalilas desse mundo, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa meus irmãos aqui, Senhor. Faz uma obra de restauração, de transformação, de fortaleza, para que eles saiam dessa melhores do que eles entraram nessa, Pai. Eu peço por eles, junto com a igreja. Fala ao teu povo, Senhor, e aos demais que aqui estão, a nós todos, Senhor. Abre os nossos olhos para que não percamos a nossa unção, para que cuidemos bem da unção que o Senhor nos deu, para que nada nem ninguém possa tirar ela de nós, Senhor, para que nenhuma artimanha do maligno possa roubar aquilo que o Senhor semeou nos nossos corações e investiu na nossa vida. Abençoa o teu povo aqui, Pai, aqueles que o Senhor ministrou unção. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus abençoe você. Louve agora o Senhor. Louve ao Senhor. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto pra sentir
Senhor nos quer imbatíveis. Amém? O poder e a unção que o Senhor nos deu não é para que a gente seja derrotado, amados. Por isso a Bíblia diz: em Cristo somos mais que vencedores. Não é porque somos bons ou fortes, mas porque a unção do Espírito Santo está sobre nós. Se enfrentamos o diabo e vencemos, não é porque somos mais fortes do que ele, mas é porque a unção do Espírito Santo está sobre nós e nos leva a vencer e nos leva a superar as adversidades. Como Sansão fez com o leão, nós também podemos fechar a boca desse leão. Amém? Louvado seja o Senhor. E é momento de participar da ceia do Senhor, momento precioso que o Senhor nos dá, de lembrarmos do que Ele fez em nosso favor, do sacrifício que foi ofertado pela nossa vida, para que pudesse Ele também nos ungir para vivermos a nova vida que Ele nos deu, transformada pelo Seu poder, e agora viver debaixo desse poder. Amém? Que você lembre do Senhor agora. Vou pedir ao pastor Paulo para orar pelo pão e ao pastor Alexandre para orar pelo cálice. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado por essa mesa que está, ó Deus, à disposição dos filhos. Esse pão, Senhor, que simboliza para nós o Teu corpo, que foi moído, Senhor, pelas nossas transgressões. E nós consagramos a Ti este elemento, Senhor. E já Te agradecemos pela oportunidade ímpar que o Senhor nos concede de poder participar desta mesa. Muito obrigado, Senhor, pelo pão. Em nome de Jesus. Amém. Tomamos todos, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Pai, esse elemento simboliza o Teu sangue que foi derramado por nós na cruz do Calvário. E é por isso, Senhor, que mais uma vez nós podemos ouvir, Senhor, a Tua voz dizendo que a Tua unção pode vir à nossa vida novamente, porque ali, Senhor, o Teu sangue derramado garantiu a nós, Senhor, que a Tua palavra se cumpriria, Senhor, e que Tu estarias sobre nós. Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Que esse símbolo, Senhor, esse elemento simbólico possa ser uma bênção para as nossas vidas, simbolizando, ó Deus, o Teu maior milagre por todos nós, o derramamento do Teu sangue. Tomemos nós. Obrigado, Senhor. Glória ao nome.
vidas. Aleluia. Glória a Deus. Você tem uma semana abençoada. Amém? E quarta-feira, venha para a igreja, venha ouvir a palavra de Deus. Domingo que vem estaremos aqui agradecendo ao Senhor por essa bênção, né? A foto, as mulheres não esqueçam de tirar a foto agora no final, venham todas aqui para frente, né, para tirar essa fotografia. Queria também, né, botei lá no Facebook, queria recomendar a você um filme que eu assisti ontem, está lá no meu Facebook, não sei se alguns irmãos já viram, né? O filme chama O Caminho para a Eternidade, está no YouTube, ele completo, tem 1h30 de duração, mas vale muito a pena você assistir, né? E todos os exemplos citados ali, muito importante, muito bacana a história, tanto para jovens, crianças, adultos, todos podem assistir e compreender a mensagem ali do filme, tá bom? Amém. E você tenha uma semana abençoada. Vamos pedir a bênção do Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo reinem sobre a igreja, sobre a tua vida. O Senhor te leve em paz, te leve em segurança ao teu lar e traga sempre você com alegria para ouvir a voz do Senhor e fazer a sua vontade. Que Deus te abençoe rica e abundantemente, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.